técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, vai começar a anunciar a convocação da seleção para 2 partidas das eliminatórias, Colômbia e Argentina. A elaboração de uma lista para 2 compromissos dificílimos. Tivemos todo o cuidado possível, um processo de observações aí contínuo, mesmo com a parada da seleção ao final do ano passado. Nós continuamos com toda a nossa equipe observando os atletas que estavam em atividades. Com o retorno, naturalmente, em janeiro do futebol brasileiro, nós também estendemos todo esse processo. Eu quero colocar aqui, nós temos aí um número considerável, como o Rodrigo disse, de atletas que estão com cartões, e que todos aqueles pré-relacionados que fiquem atentos. Ao mesmo tempo, aqueles que não tiveram o seu nome nessa pré-lista, que também fiquem preparados. Futebol é muito dinâmico, as coisas mudam com uma facilidade muito grande, e independente de não estarem nessa relação, já estiveram em outros momentos, alguns outros nomes, assim como alguns que não vinham tendo uma oportunidade, acaba acontecendo em um momento ou outro, e de repente são essas mudanças que geram vida, criam expectativas, possibilidades se ampliam para que todos possam de repente terem aí a sua condição a partir do momento que tenham uma oportunidade. Sendo assim, nós relacionamos para esses 2 compromissos os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, os defensores Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco, e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas: André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton, e Neymar, do Santos. Atacantes: Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Só uma consideração, assim, uma solicitação que... Bom, tá aí então a convocação da seleção brasileira, os jogadores escolhidos pelo Dorival Júnior para as partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ano que vem, Colômbia e Argentina. Felipe Melo tá aqui com a gente. E aí, sem muita novidade, né? Bom dia. A volta do Neymar, né? A principal novidade da seleção brasileira. Né? Depois de 1 ano e meio, né, que ficou de fora da seleção brasileira. Lembra, ele machucou jogando as eliminatórias contra o Uruguai. Isso em 2023. Depois passou o ano todo de 24 se recuperando, voltou, machucou de novo. E agora, no Santos, 7 jogos, 6 participações em gols, 3 gols marcados e 3 assistências. O Neymar está de volta
para a seleção brasileira. Portanto, o Neymar foi convocado de novo. Existia essa expectativa para saber, será que o Dorival já vai colocar ele ou não? Por quê? Tá voltando agora a ter ritmo de jogo e tal, mas não. Vai pro jogo, vai pro confronto contra a Colômbia e contra a Argentina. O primeiro jogo contra a Colômbia no dia 20 e no dia 25 contra a Argentina. Contra a Colômbia em Brasília. Contra a Argentina lá na cidade de Buenos Aires. O Brasil vai fazer a preparação em Brasília. Chega no dia 17 em Brasília, joga contra a Colômbia em Brasília, fica até o dia 24 em Brasília, quando depois vai para disputar a partida no dia 25 na cidade de Buenos Aires. O lateral Wesley do Flamengo foi convocado também. Existia expectativa no gol, né? Será que o Hugo Souza vai ter uma oportunidade no gol da seleção brasileira? Não foi dessa vez. O técnico Dorival Júnior chamou o Alisson, o Bento e o Ederson. O Alisson do Liverpool, que jogou demais ontem, depois da partida que ele fez ontem pelo Liverpool contra o PSG, tinha que ser convocado. Pegou muito, né? Pegou demais. O Ederson do Manchester City e o Bento, que está no Al Nassr, né? Era do Atlético Paranaense, foi vendido para o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, do CR7. Então tá aí, os 3 goleiros. Não foi dessa vez que o Hugo Souza foi convocado. Vamos só repetir a lista aqui para quem chegou agora ou também para quem não conseguiu pegar direito a lista dos convocados, porque Dorival Júnior fala muito rápido, né? Os 3 goleiros você acabou de dizer. Alisson, Bento e Ederson. Nas laterais e zaga, convocou tudo como defensor. 3 jogadores do Brasil, né? Danilo, que joga no Flamengo, Arana do Atlético Mineiro e Wesley do Flamengo. E o Wanderson do Mônaco. E o Léo Ortiz. E isso na lateral, né? Na lateral, isso. Na zaga, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Ortiz e Murilo, do Nottingham Forest. Foram os convocados. Militão entrou? Não. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Ortiz e Murilo. Isso, eu sem falei Éder, Militão, não. falou. Tá errado aqui na lista, apareceu aqui, mas tá errado. Léo Ortiz do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Murilo do Nottingham Forest e o Marquinhos do PSG. Meio-campistas, André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Matheus Cunha, também convocado, Neymar, do Santos, o Paquetá e o Rafinha. Isso. E na frente, atacantes Estevão... Paquetá entrou na lista? Paquetá não entrou. Do Palmeiras... Paquetá com a situação dele. Com a situação, exatamente. Para meiuca ele convocou André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar do Santos. Exatamente. Então tá, a lista que foi publicada agora aqui no site mostra o nome do Militão e do Paquetá, mas o Dorival Júnior não falou isso na coletiva de imprensa, tá? Pois é. Não falou isso. E foi aí muito pro rápido, ataque, né? o que ele falou foi Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Só um centroavante. Exatamente. Então tá aí a lista do técnico Dorival Júnior com o destaque para o Neymar voltando à seleção brasileira. Neymar voltando depois da lesão, e aí a gente depois fala sobre essas partidas quando chegarmos mais perto. O que o nosso ouvinte está louco para saber aqui, Felipe, é do nosso futebol. Ontem, uma atuação do Corinthians que deixou o torcedor